porém, o ângulo que nós queremos resgatar para ter uma metodologia racional é que o objeto da nossa preocupação é a pobreza, porém, o nosso ângulo é o desenvolvimento. Aqui não mais pela ponta, pela excelência, mas pela superação dos espaços territoriais, ou seja, com o endereço dos retardos que nós estamos encontrando. Então, veja bem, para fazer uma caricatura, quem deve se preocupar com a pobreza individual e familiarmente considerada é o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Quem deve se preocupar com a excelência do país é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento e Comércio Exterior, o Ministério da Agricultura. Eu brigo sempre com a turma do Furlan e do Roberto Rodrigues. A nossa preocupação é convocar o conjunto articulado do governo e, mais que isso, idealmente, da sociedade civil brasileira, para olhar este ângulo da pobreza sob o ponto de vista do retardo do desenvolvimento e com uma dimensão espacial qualificada, identificada, ponderada, com um endereço afirmado. Isso é um pouco a complexidade da nossa tarefa. Adiante, por favor. Bom, o potencial para isso é que nós temos uma magnífica diversidade regional, embora possa se qualificar também com números os desequilíbrios do país, para quem ainda tiver alguma dúvida. Comparando, por exemplo, a unidade federada mais rica com a unidade federada mais pobre nos Estados Unidos, ou comparando a União Europeia, entendendo unidade federada cada país, e o Brasil, nós temos então esse quadro que qualifica, nos permitindo avançar para além do subjetivismo, do discurso dos excluídos, dos coitadinhos, que caracteriza um equívoco de abordagem. Nos Estados Unidos, entre a Califórnia, o estado mais rico, e talvez Oklahoma, ou seja, qual seja o estado mais pobre americano, a diferença não passa de 2,3 vezes. Na União Europeia, a portentosa Alemanha, vis-à-vis Luxemburgo ou Portugal, não são mais do que 2,8 vezes desiguais. Quando se amplia a Europa para essa nova fronteira, já se apresenta, daí a modernidade avançada com que o assunto tem se posto, tanto na literatura quanto nas tomadas de decisão no espaço político europeu, a desigualdade entre o mais rico Estado alemão e uma Letônia, uma Estônia, etc., já chega a 7,9. No Brasil, essa diferença é de 8,8 vezes. Quando, entretanto, nós abandonamos a divisão política e procuramos qualificar no espaço mesmo do território nacional, que é onde a vida real acontece, nós então encontraremos o conteúdo dramático desse problema na dimensão brasileira. Na União Europeia, essa diferença entre espaços mesorregionais mais ricos e mais pobres é de 3,9 vezes, quando ampliada não cederá 12,7 vezes, e no caso brasileiro, um semiárido comparado com a região de Ribeirão Preto, Campinas ou com o eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, já pode ir a 28,9 vezes a distância entre o mais rico e o mais pobre dos espaços mesorregionais no país. Adiante, por favor. Nós fizemos o que, então? A partir do primeiro momento do governo, o Ministério da Integração Nacional, mandatado pelo presidente Lula, buscou conhecer essa questão da desigualdade regional no Brasil em novos paradigmas. Nós tínhamos uma desconfiança, conhecendo o Brasil como nós conhecemos com alguma intimidade, de que aquela tradicional visão de que o Brasil é desigual, todo mundo está de acordo, e que essa desigualdade, do ponto de vista regional, encontra um norte pobre, um nordeste pobre, um centro-oeste pobre, em antagonismo com um sul-sudeste rico, nós desconfiávamos de que isso já não era mais senão apenas em parte verdadeiro. Fizemos o que então? Dividimos o território nacional, desconsiderando suas limitações políticas internas, em 588 quadrantes. São retângulos homogêneos, e aplicamos esses quadrantes em toda a extensão do território nacional do país. O primeiro olhar é como que uma fotografia. Tendo a renda média do Brasil por parâmetro, qualificamos quadrante por quadrante, esses 588, em como esse quadrante estava em relação à média brasileira. Acima, renda alta, abaixo, renda baixa ou na média. Isto é apenas uma fotografia para preparar o passo seguinte, que é uma tentativa de fazer rodar um pequeno filme
em cada um desses quadrantes. Um filme retrospectivo, porém um filme que busca prospectar também tendências agora de animação da atividade econômica, do nível de renda da população naquele quadrante. E aí o país resulta para nós de uma forma fenomenalmente diferente daquilo que é a visão tradicional, conservadora e ainda dominante, da qual resultam diagnósticos, ferramentas, instituições, pelo equívoco do diagnóstico ou pelo anacronismo do diagnóstico, equivocadas também. A renda nesses quadrantes pode estar em retrocesso, dramático, pode estar meramente estagnada ou pode estar em processo brilhante de evolução. Na mesma época, a época considerada, nós podemos falar de um crescimento médio do Brasil de 2%. Não, volta ali, por favor. Volta. Dá para voltar, está aí. A média de 2%, vírgula fração no crescimento, no período, nós vamos encontrar subespaços regionais que, na mesma época em que o país crescia a 2% e fração em média, regiões que estão decrescendo a 16% ao ano, e regiões que estão, na mesma época, crescendo a 20% ao ano o PIB regional. O que põe para nós um desafio que é maravilhoso, por um lado, porque revela um país com essa diversidade extraordinária, capaz de subverter interdições macroeconômicas, crises, intervenção do Fundo Monetário, crise cambial. O Brasil quebrou 3 vezes nesse período, a despeito disso, o país tem espaços crescendo a 20% ao ano. Porém, também agudamente preocupante, espaços que tinham renda média, ou que têm renda média, e que retrocedem a sua economia regional a frações imensas, de 20% talvez, até ao ano. E a partir disso, cada um dos ângulos deste desenvolvimento é apurado na ambiência dessa política nacional de desenvolvimento regional. Mortalidade infantil, exclusão elétrica, exclusão digital, nível, etc. Eu, evidentemente, não iria cansá-los mais do que sou obrigado funcionalmente a fazer. Segmentei aqui apenas um que talvez lhe seja bastante interessante, um mapa, para demonstrar basicamente o seguinte: hoje há regiões dinâmicas em todo o espaço do território nacional e há regiões estagnadas ou em retrocesso econômico em todas as macro-regiões do país. De maneira que aquele velho diagnóstico não é mais, senão em parte, verdadeiro. Isso aqui é a fotografia, por exemplo, do Brasil sob o ponto de vista de educação superior. É evidente que com esse risco, não tem uma setinha daquela não, para eu bancar aqui o professor, né? Esse risco que está aí corta um pouco dois Brasis. Nessas cores, nós vamos encontrar o percentual de brasileiros com mais de 25 anos e com 12 anos ou mais de escolarização. A mesma questão é aplicada em cada quadrante desse por todos os anos. Eu trouxe só isso aqui para exemplificar o que é que nós estamos trabalhando para oferecer os insumos na Câmara de Desenvolvimento Regional ao protagonista que tenha pertinência com o tema. Então, repare bem, você tem nos espaços brancos até 20% em números redondos de brasileiros com ensino, com escolarização superior. E reparem que isso já não está mais confinado ali no interior de São Paulo, já foge em direção, por exemplo, a essa alta dinâmica do Centro-Oeste, que hoje cada vez mais tem indicadores tendentes aos indicadores melhores do Sul e Sudeste. Você vai encontrar o problema, entretanto, do zero... Aqui. Cadê? Onde é que está? Bom, desisto. Vocês viram ou não? Também não. Só para dar um exemplo, cada mapa que se faz agora é assim, fragmentado, embora vá ter uma concentração que remanescem como macro problemas a Amazônia, o interior, porque Manaus é sede de 6% do produto industrial brasileiro, por exemplo. E o semiárido do Nordeste, que não tem nada a ver já com o que está acontecendo em Fortaleza, em Recife, em Salvador, ou João Pessoa e Natal. Adiante, por favor. Bom, por síntese, então, o que nós concluímos desse esforço é de que há regiões dinâmicas ou precárias em todas as macro-regiões do país. O padrão macro-regional Norte e Nordeste seguem sendo graves, porque o Nordeste detém 28% da população e não produz senão 13% da riqueza do país. É um hiato 2 por 1, praticamente. A Amazônia,
Lato sensu, 13% da população, 6% da riqueza do país. É um hiato 2 por 1. Nenhuma outra macro-região tem esse indicador. O Centro-Oeste demanda uma agenda, mas é de outra natureza. É mais de crédito, de infraestrutura, de qualificação da sua inteligência na região. E, por fim, há uma importância fenomenal, como se tentará demonstrar ao correr dessa apresentação, da nossa magnífica diversidade subregional. Adiante, por favor. Disso, da política, resultam, então, nessa combinação fotografia-filme, 4 padrões que vão orientando as intervenções e a nova institucionalidade da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A turma do Furlan e do Roberto Rodrigues, né, da alta renda, que está em vários lugares do país, e aqui para diante começa a ser preocupação nossa na proporção e na personalidade que cada uma dessas interações, filme, fotografia, dizer, nível de renda, porém dinamismo da região, estagnada de média renda, baixa renda e estagnada, nossa mais aguda preocupação, e dinâmica de menor renda, que é a nossa mais extraordinária percepção da realidade brasileira, que é basicamente, talvez dá para abrir esses mapas, só um minutinho, só para vocês verem aqui, a miséria mesmo, aquela que está, filme ruim com fotografia ruim, ou seja, renda baixa e atrasada, estagnada, é essa aqui. Vejam, é grande, mas não é 2. É perfeitamente atacável, como se percebe claramente, está confinada no interior da Amazônia, problema este relativizado por um baixo adensamento demográfico nessa região, perfeitamente atacável. Por exemplo, essa seca que todos vimos pela televisão, o Ministério da Integração manejou como chefe do Sistema Nacional de Defesa Civil. 100% da população atendida, 167 mil pessoas. Ou seja, dá quase para você dar tratamento personalizado pelas proporções que o Brasil tem. E o outro problema é aqui. Quer dizer, o semiárido da Bahia, e é o semiárido, porque aqui tem um cerrado que está crescendo a 20%, aqui tem o recôncavo e o litoral que estão crescendo também extraordinariamente. Depois você tem esse grande miolão do Maranhão e do Piauí, pedaços de Tocantins. Isto é, vamos dizer, retrato ruim, filme ruim, renda baixa e sem perspectiva, também sem evolução. Agora vejam, vejam aquilo, para não ser muito mais chato do que já estou tendo que ser, aquilo que é baixa renda, ou seja, fotografia ruim e filme bom, que é o que mais nos estimula. É a maior parte do Brasil. Vejam, tem esse miolão aqui que vai do oeste de Minas Gerais até o sudoeste do Piauí, está crescendo a entre 16% e 20% ao ano, numa década em que o país não cresceu a 2 de fração. Apesar do governo, contra o governo, a revelia do governo e com desconhecimento do governo. Aqui, por exemplo, se produz soja para exportação por estrada vicinal, o escoamento. E o governo, como imaginava, soja para exportação, naquela visão tradicional, é o eixo Cuiabá, Paranaguá, Cuiabá, Santos. Na lógica, vamos dizer, a consequência prática de um diagnóstico que já se superou. Adiante, por favor. Adiante agora. Bom, e disso então resulta este Brasil, veja, para o bem, uma magnífica diversidade. Para o mal, é muito mais difícil entender o Brasil agora. A agenda não pode mais ser essa agenda macro. Há que ser uma agenda muito mais sintonizada, personalissimamente, com cada subespaço desse. As contrapartidas têm que ser ponderadas. Os diagnósticos, o tipo de intervenção tem que ser diferente. Desde uma sofisticada intervenção em matéria de um elemento de infraestrutura sendo absolutamente suficiente, até um agir a partir mesmo quase de cuidar das pessoas, porque elas não têm a menor chance de evoluir, mesmo com Bolsa Família impondo condicionalidade de matrícula, etc. ali. Então o país precisa dessa outra política. Esse é o país. Essa cor, que eu suponho que seja vermelha, que eu sou daltônico, é baixa renda. De novo, ela vai encontrar uma manchinha aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, só para aperfeiçoar o diagnóstico, tem região atrasada em todos os espaços macro-regionais do país. Nós encontramos um pedaço do Nordeste pobre no Vale do Ribeira, em São Paulo. E a região que mais decaiu
a partir de um patamar de renda médio, naturalmente a qual nunca chegou o Nordeste semiárido, está na metade sul do Rio Grande do Sul. Nenhuma outra mesorregião decaiu tão gravemente nessa época quanto a metade sul do Rio Grande do Sul. E o governo, a população percebendo isso na pele, muito queixosa, e a institucionalidade brasileira simplesmente, como aquilo é no Sul maravilha e no diagnóstico conservador, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que é pobre, Sul e Sudeste são ricos, não havia uma ferramenta, uma instituição, um mecanismo, nada para intervir, e teríamos talvez que esperar aquilo bater no fundo do poço para depois intervir quando fosse talvez muito mais difícil. Só para dar um exemplo prático, o lugar que mais cresceu é o oeste do Piauí, onde também, até muito desrespeitosamente, o imaginário brasileiro frequenta com piadas de mau gosto, em contraleitura, o lugar que mais cresceu do país em subescala regional. Claro que partindo de um patamar de renda muito baixo, a fotografia ainda é muito ruim, mas o filme é o melhor do país. E o próximo presidente da República vai encontrar 23 estados quebrados. Entre eles o grande estado do Rio Grande do Sul, o grande estado do Rio de Janeiro, o grande estado de Minas Gerais. Isso é uma tragédia, porém é uma oportunidade para você redesenhar o Pacto Federativo e propor as reformas com esse ambiente. Eu, por exemplo, assumo publicamente aqui o compromisso, porque estou estudando claramente, de consolidar a dívida do Rio Grande do Sul e libertar o Rio Grande do Sul do fato histórico contemporâneo de que o Piratini virou uma usina de destruição de liderança. Aqui não escapa um, porque o Brito lá atrás de boa fé aceitou e foi de propósito assinar um contrato de endividamento com a União que o Fernando Henrique impôs para destruir a política do Rio Grande do Sul e destruir a política de Minas Gerais, porque ele, paulista, de 32, filho de general, sabe que quem pode antagonizar o monopólio da plutocracia é, na tradição brasileira, o Rio Grande e Minas Gerais, não é o Ceará. Há um cearense aí lutando, mas o Ceará é aliado dos gaúchos em 32, é aliado dos gaúchos na coisa, mas o Ceará é muito pequeno. Nós somos apenas 4% da população brasileira, né? Nunca fizemos um presidente da República a não ser pela ditadura, que foi o Marechal Castelo Branco. Então isso não é lisonjeiro para nós cearenses. Ciro, eu sou oriundo da metade sul do estado. E a metade sul do estado passa por problemas crônicos, terríveis, uma pobreza generalizada, um abandono. E os índios conhecem bem aquela região. Eu queria saber de ti, que tipo de estratégia poderia ser adotada para amenizar os problemas? Eu sou pelotense, eu saí de lá cedo, tá? Não deu tempo de pegar aquele assim fresco, mas... E aí, Cirão, o que tu acha disso? Bom, primeiro, essa história de Pelotas, tu sabe por quê? Que Pelotas, no passado, lá no ciclo do Dado, era a mais rica cidade do interior do Rio Grande, e mandou os filhos estudarem na Europa, e voltaram todos. Cheio de trejeito. E não é trejeito, é com fraco, cartola, falando francês e tal. Aí os invejosos fizeram isso. Mas enfim. E tem uma relação de um cearense, o Pique Martins viveu lá muitos anos, e é o nome do nosso aeroporto, que foi o primeiro cara que atravessou o Atlântico brasileiro. Então, repare, o desenvolvimento não é consequência fatalista do atraso. A metade sul me chamou a atenção, porque eu estudei, por delegação do Lula, eu era ministro da Integração Nacional, e formulei uma política de desenvolvimento regional. E eu contratei as melhores universidades, depois todo mundo quer que eu acredito, muito nessa inteligência. Isso me surpreendeu o Brasil, mesmo o velho brasileiro que conhece o Brasil, assim, conheço 250 cidades do Rio Grande do Sul. Olhem lá, presentes. Porque gosto disso. Eu sei a importância do fumo, do tabaco, da Santa Cruz, conheço esses detalhes todos. Aí os doces, os produzidos lá na terra, então eu sei bastante detalhe. O que acontece? Quando o Brasil celebrou o Mercosul, nós tínhamos uma preocupação de resistência alta e fomos muito apressados para nos emblocar para resistir à pressão norte-americana. Eu era ministro da Fazenda e eu assinei o Tratado de Ouro Preto, portanto parte dessa responsabilidade é minha, mas não por deliberação. O que é que nós fizemos? Nós privilegiamos a indústria nos nossos entendimentos. E a metade sul já vinha de um problema de latifúndio, de pecuária extensiva, de agricultura extensiva e tal. Quando nós fizemos o acordo com o Mercosul, o outro lado da fronteira, o Uruguai, especialmente, mas a Argentina também, menos o Paraguai,
tem uma competitividade sistêmica dramaticamente mais agressiva do que aqui desse lado, não tanto por defeito, mas por minifundo, mais agressivo, por um sistema tributário menos hostil, por um sistema cambial mais protagonista, mais fértil para a produção e exportação. E aqui para nós, quem está fazendo isso são gaúchos. Que, por exemplo, a risicultura de vocês desse lado foi dizimada, arroz, e toda transportada para o outro lado. A vinicultura deu uma revigorada mais recentemente, mas foi estressada violentamente. A gaúchos ali, argentinos e tal, produzindo em outra condição, com outra qualidade, com outra escala, com outro câmbio. O câmbio é deletério, para bem e para o mal. E no Brasil, quando saiu esse estudo, a região que mais violentamente regrediu, retrocedeu, que hoje tem o Brasil, sob o ponto de vista médio-regional. Porque eu venho do Nordeste, e ainda aqui no imaginário de vocês, o Nordeste é um lugar pobre. Isso é mentira. Fortaleza é tão rico e tão pobre quanto Porto Alegre. Tão rico e tão pobre quanto Porto Alegre. Então não é mais assim verdade. É verdade que o semiárido é muito pobre, mas também é mentira, porque a minha cidade tem a renda per capita maior do que Fortaleza, no coração do semiárido. Não, Sobral. Campina Mangabe eu nasci. É porque eu fui criado em Sobral, me sinto sobralense. E é uma cidade de muito êxito econômico, porque tem uma indústria de gaúchos que produziram lá, né? E cresceu muito, e tem 28 mil estudantes universitários em 200 mil habitantes. Tem uma cidade de serviço, tem um hospital regional que faz neurocirurgia, só lá faz em São Paulo. Então, não é mais verdade. O que é verdade hoje são mesorregiões, e você vai encontrar no Rio Grande do Sul a região que mais gravemente retrocedeu de onde estava para onde decai. E uma perplexidade da elite local, porque saudades do velho modelo, que é muito recente. Então você tem ali, depois dali, você já começa a ter problema que não se conhecia no Rio Grande do Sul, uma micromudança climática já aconteceu e está faltando água. Na região de Santa Maria, Santa Rosa, não sei o quê, eu vim construir barragem aqui. Vim mandar furar poço profundo, trouxe a tecnologia do Ceará, porque aqui, como as pessoas não têm hábito de furar poço, gastam R$1 milhão para furar um poço e não dá em nada. 70% errado, e nós no Ceará acertamos 90%. Porque temos um aparelhinho que descobre as fendas por sismografia, por onda magnética e tal. Mandei a máquina para cá, os experts para cá, fizeram um corrilhão de poço. A avicultura da região de vocês morreu por falta d'água. E a elite reclamando o velho passado, zangada e pedindo renúncia fiscal, e pedindo não sei o quê, e não funciona mais. E aí eu estudei, por exemplo, para lá, o que funciona nesse instante para conciliar com a vocação rural é fruticultura e reflorestamento. E aí os órgãos ambientais do Rio Grande do Sul não querem ouvir. Simplesmente não querem ouvir. Aí a Finlândia, que é a terra do Papai Noel, vizinho ao Polo Norte, tem terra útil menos do que o Piauí. Menos terra útil do que o Piauí. Tem 8% do mercado global de celulose. O Brasil, com esta natureza, sabe quando você planta uma árvore na Finlândia, demora 60 anos para ela estar no ponto de corte, porque não tem sol. Aqui na metade sul, você já fez os testes todos, você planta e pode plantar com pequeno, tem todo um arranjo produtivo, eu criei uma mesorregião lá, sou apaixonado, eu vou dar um jeito nesse negócio aí, ou como consultor, como expert, ou quem sabe um dia mandando na caneta e tal, porque é um lugar onde você tem gente, é diferente de certos lugares do Brasil, por exemplo, Altos Solimões, uma população indígena, de dificuldades graves de qualificação, de entender o próprio modo moderno de vivência, que nós estamos forçando os caras. Aí fica uma coisa patética, nós somos contíguos a Tabatinga, que é capital de Letícia, na Colômbia. E Tabatinga é uma cidade do interior, do fundo do Brasil, eles são na mesma rua. Aí não tinha uma rádio, enfim, outra realidade. Mas lá, as espécies que são viáveis, assim, ficam em ponto de corte de 7 anos. E você pode pegar uma mega corporação global ou nacional, que faça assistência técnica, que faça contrato antecipado de compra assistido pelo governo, para dar canal comercialização, assistência técnica e o financiamento. E fazer a terceirização para milhares de pequenos empreendedores que podem fazer isso em consórcio com fruticultura, para atender a vocação rural. Mas, evidentemente, tem toda uma base para a questão da economia do conhecimento. Vocês têm uma universidade muito importante, mas não tem incubadora de empresa, não tem venture capital, não tem ninguém olhando ninguém.
Não tem estrutura nacional nem regional olhando para isso. O próprio banco daqui é muito descuidado de concepção de desenvolvimento, porque é prostrado a ideia da iniciativa privada. E a iniciativa privada lá, infelizmente, ainda está com saudade do velho modelo que não nasce mais. Não sobrevive, não volta mais. Pecuária extensiva, essas coisas nunca mais vão voltar. Bom dia a todos. Bom, ex-ministro Ciro Gomes, o senhor está costurando, está articulando a sua pré-candidatura e uma possível candidatura, obviamente, à presidência da República no ano que vem. Qual o papel de Minas Gerais nesse processo, sendo que Minas é sempre chovendo molhado, mas é bom que se destaque o segundo maior colégio eleitoral do Brasil? Não é só que Minas seja o segundo colégio eleitoral do Brasil, é quem conhece a história brasileira, e eu ando me apresentando, você muito gentilmente me destacou o papel de ministro, mas eu já fui aos 25 anos deputado, fui deputado outra vez, depois fui prefeito de Fortaleza, fui governador do Ceará, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, fui ministro da Integração Nacional, enfim, eu tenho uma história, conheço o Brasil, quer dizer, se você me pedir nessa entrevista detalhes da economia do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, a partir dali da Grande Montes Claros, que eu vou visitar amanhã, nós podemos conversar com muito prazer. A importância de Minas, para quem conhece a história brasileira, é o sincretismo do Brasil. É o sincretismo econômico, é o sincretismo cultural, o sincretismo, quer dizer, a unidade, a expressão aqui. Não prospera o estigma contra o nordestino, o preconceito contra o nordestino, porque, como já citei, Mucuri e Jequitinhonha é um pedaço do Nordeste que Minas Gerais toma conta. Né? Montes Claros, a partir dali, com a minha ajuda, está na área de influência da Sudene. Você tem uma São Paulo, não é, pujante, extraordinariamente rica, e não sem desconhecer os problemas, ali no Triângulo. Né? Uberlândia, Uberaba, Uberlândia é uma das maiores cidades do Brasil, um epicentro econômico do país. Apesar das crises, está aí uma gente trabalhando. Tira-se de Araguari o melhor café do mundo. Né? Tem um café que está tomando nomeada com certificação de origem em Araguari. Você pode olhar ali, Muriaé, uma espécie de centro-oeste, enfim, você tem todas as expressões. O Rio de Janeiro está ali na Grande Juiz de Fora, de onde eu sou cidadão honorário, e vocês têm uma economia diversificada, né? Desde a tradição mineral, que segue sendo muito forte, a Casa de Pedras ali em Congonhas ainda é um dos pontos de maior extração, só perde para Carajás, e é o melhor minério de ferro do mundo. Vocês têm uma indústria pesada, importante, diversificada, vocês têm um agronegócio pesado, importante, diversificado, é um centro de serviços dinâmico, né? Você tem quem ama o Brasil e faz turismo no Brasil, não pode deixar de se apaixonar pelas cidades históricas, seja Diamantina, do Grande Juscelino, para mim o maior dos brasileiros, ao lado de Getúlio, enfim, na história do Brasil, seja, enfim, em Ouro Preto, onde o auditório da universidade eu ajudei a fazer, como ministro da Fazenda. Você vê que eu tenho essa identidade. E por que eu estou falando isso? Em 1930, o Brasil revogou a Velha República, que proibia as mulheres de votar, que mantinha o poder na oligarquia, não é, rural, assentada na escravidão do passado e na exploração da mão de obra migrante e tal. E Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, insulta Getúlio Vargas fraternalmente, e é aí que sai a revolução que pare o Brasil moderno. Esse Brasil nacional desenvolvimentista, industrializado, enfim. E o Fernando Henrique, quando vem ao poder, sabendo disso e projetando a perpetuação da oligarquia paulista no poder, e eu falo dos políticos, não da gente importante, que é também muito querida minha, de São Paulo, mas o Fernando Henrique trata de, via acordo das dívidas que ele impôs ao Eduardo Azeredo e ao Antônio Brito, destruiu as finanças de Minas Gerais. Praticamente, Minas Gerais, desde então, não consegue se pôr de pé, a não ser na excepcional negação do PT que o Aécio representou, pelas contradições do governo Dilma, e deu no que deu, infelizmente. E Minas Gerais precisa estar de volta. Né? Quem deveria ter um candidato a presidente da República era Minas. Não é? Mas, nesse momento, o Palácio da Liberdade virou uma usina de destruição de liderança. E nós precisamos, e um dos meus compromissos, chegando a um dia a servir ao Brasil como presidente, é libertar Minas. Embaixo o buraco. Daqui a pouco a gente tem que ir, 2 minutos para 7 horas, e também, Ciro, tem que ir, tem palestra hoje para a gente encerrar a nossa entrevista. Como o senhor vê o estado de Goiás na conjuntura nacional? Vocês são um estado muito emergente, muito importante, a quem o Brasil não dá o devido respeito ainda. Porque há toda uma lógica antiga também de que há um norte, nordeste e centro-oeste pobres
que pedem uma atenção, uma assistência da União Federal e tal. Aqui, o mundo é outro. Só para você ter uma ideia, eu estudo muito o Brasil. O Brasil moderno, que nossos celulares, nossos microfones, nossas fibras de roupa, nossa química fina, os meios de diagnóstico médico, tem um buraco na conta de 124 bilhões de dólares. Quem paga isso é o agronegócio e a mineração. Basicamente o agronegócio. Agora mesmo o Temer está comemorando estatísticas que o Brasil está saindo da recessão. Pura mentira. Vocês aqui meteram 9,2% de crescimento no PIB agropecuário, mais uma vez carregando o Brasil nas costas. A renda per capita do Centro-Oeste já passou o Sudeste. E isso vocês ainda estão transitando por uma infraestrutura precária, que o Brasil lhes deve e não fez ainda. Portanto, eu vejo como oportunidade extraordinária. Ainda hoje alguém me deu uma informação nova que eu vou estudar, que eu dei um exemplo de que o Brasil importa trigo, e o camarada disse, tem um estudo aí que diz que no noroeste do Goiás há um espaço importante para produzir trigo. Se for verdade, olha aí, o Brasil importa bilhões de dólares de trigo do estrangeiro. Então, eu vejo isso aqui como uma oportunidade, como um certo Nordeste também é uma oportunidade muito grande. Hoje a miséria, o epicentro da miséria é São Paulo, o centro da crise é São Paulo. É metade sul do Rio Grande do Sul. É outro olhar que a gente tem que ter. Veja, em tudo que há de ruim, isso é um ditado francês, em tudo que há de ruim, alguma coisa boa há. E o Brasil de 2019, quando o próximo presidente assumir, vai estar, entre outros graves sintomas de colapso, vai estar com o pacto federativo absolutamente dilacerado. Naquela data, 23 dos 27 estados brasileiros estarão com a receita abaixo da despesa corrente líquida. Só para você ter uma ideia, aquilo que está acontecendo no Rio, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, também acontecerá em São Paulo. São Paulo só já não está porque eles estão conseguindo 4 anos sem reajuste dos funcionários, São Paulo, 4 anos sem reajuste, e conseguiram, por essas proezas que o judiciário brasileiro faz aqui e acolá de novo, ao arrepio absoluto da lei, São Paulo obteve uma liminar absolutamente arbitrária e ilegal, hostil a todo o país, e passou 8 meses sem pagar a dívida. E quando caiu a liminar, que era de fato completamente ilegal, ao invés de São Paulo ter que pagar, capitalizou para o futuro. Então, evidentemente que o próximo presidente da República, conhecendo esse drama, entre a eleição e a posse, tem que convocar os 27 governadores eleitos e fazer um grande redesenho do Pacto Federativo, com os prefeitos também. E aí você vai trocar, por exemplo, o swap da dívida. Eu já estou experimentando com o Rio Grande do Sul. Assim, resolvi começar pelo Rio Grande do Sul, estou estudando, porque o Rio Grande do Sul, quando o Brito assinou a dívida, estava devendo 7 bilhões de reais. De lá para cá, essa dívida foram 27 bilhões de reais pagos pelo povo do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul está devendo 54. Porque o Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a política louca de juros que o governo federal faz e aceitou assinar juros flutuantes na sua dívida. E assim Minas, e assim Rio de Janeiro, etc, etc. Sem absolver as irresponsabilidades, que aqui e acolá são mais ou menos graves. O Ceará é o mais líquido dos estados brasileiros. Disparado é o estado mais líquido, nós estamos, a nossa crise hoje é na taxa de investimento. Nós investimos há 5 anos atrás 20% da nossa receita corrente líquida, estamos investindo 11%. Portanto, é uma puta crise, mas a nossa crise é na taxa de investimento. Os funcionários têm reajuste, todas as políticas públicas de segurança, saúde, educação estão em expansão, o que prova, num dos estados mais pobres do Brasil, que pode ser diferente se a gente souber o que está fazendo. Então, repare, o Brasil precisa, essencialmente, desse novo projeto nacional de desenvolvimento, redesenhar o Pacto Federativo. Mas eu convido o companheiro, eu fui prefeito, meu pai foi prefeito, meu irmão foi prefeito, a mãe de meus filhos foi vereadora, eu sou municipalista, mas não é verdade que a gente não vive no país, não vive no estado, vive no município. A gente vive no país. É o país que define a taxa de juros, o regime de previdência, o salário mínimo, a aposentadoria, a legislação processual penal, a legislação penal, etc, etc. Isto dito, é preciso que a gente reforce naquilo que modernamente se chama federalismo de integração. Então, nesse projeto que eu defendo, haverá uma repactuação das receitas e atribuições, e nós começaremos a inovar, porque esse federalismo dos anos 90 do século XIX não tem mais nenhuma modernidade. Por exemplo, vamos na prática, o SUS. Você é encarregado, você é prefeito. Não, enfim, mas é solidário. O prefeito é encarregado, e o povão não sabe, mas o prefeito é encarregado da atenção básica.
Só que a atenção básica depende de um médico generalista. E a formação do médico, o prefeito não tem a menor força. Porque quem regula é a União, e a União delegou às corporações médicas a formação e as residências. Então o Brasil praticamente não forma mais médicos generalistas. Então como é que eu obrigo o prefeito a ter, e o Ministério Público vai lá e cobra, acusa de improbidade, não sei o que e tal, se não há médico generalista? Aí o atalho petista traz os médicos de Cuba. Isso não é solução para um país como o nosso. Ok, emergência é emergência, trazer os médicos de Cuba para dar uma ajuda, ok, eu ajudei a fazer. A Escola de Saúde Pública do Ceará foi que recebeu, que retreinou, requalificou e tal. Mas nós precisamos botar a mão na formação. Então a minha cidade, que é Sobral, eu consegui fazer um curso de medicina para médico de saúde da família. Então lá, quem quiser fazer o vestibular, e agora saiu no ranking da Faculdade de Medicina, é a melhor escola de medicina do Brasil. Agora lá sai médico de saúde da família, porque nós botamos a mão. E esse é o papel da política. Então você pega o seguinte, aí você, depois que o município faz a atenção básica sem poder fazer o recrutamento, ele tem um problema de dispensação de remédio. O dinheiro do SUS não muda agora, com esses loucos, vai ser o nominal desse ano, mais a inflação, que é 2,5%. Só que o preço do remédio, como eu demonstrei para vocês, sobe com a taxa de câmbio. Então, repare, o remédio vai subir 42%, porque houve a desvalorização do câmbio, e o valor do SUS para dispensação de remédio pelo prefeito é de 3%, sobre o nominal do ano passado. Aí falta remédio, a negada esculhando, e o Ministério Público vai em cima do prefeito. É preciso equacionar isso. Depois tem outro problema. Os médicos, crescentemente, eles não resolvem a parada na consulta. Eles precisam se assessorar com exames especializados. Aí ele requisita uma tomografia, um raio-x, uma ressonância magnética, e aí o camarada fica com aquela receita, aquela prescrição, e não tem para onde ir. Porque já o exame especializado não é tarefa do município. Então o SUS está precisando de um redesenho, mas com ele todo o pacto federativo. Então vamos lá. O Brasília decidiu por um piso nacional de salário para os professores. Isso é uma bela de uma providência. Não é razoável a gente ter professor no Brasil ganhando R$300, R$250, R$400. Ok, mas nós estabelecemos em Brasília um piso nacional de salários que vale para Criciúma e para Epitaciolândia no Acre, e não entrarmos para ajudar a fazer algum equilíbrio da União Federal e do Pacto Federativo, é mentira. Então tudo isso precisa ser redesenhado, e é o que eu falo de redesenhar o Pacto Federativo. O desconforto financeiro vai ter que ser feito por 4 providências. Uma reestruturação do endividamento dos estados e municípios, capitalizando mediante retornos em políticas de saúde, educação, indicadores, enfim. Segundo, 3 novos tributos que vão ser partilhados. Uma CPMF de 0,38%. Lembrando, a gente paga 486% de juros no cartão de crédito. Cobrar 0,38% de um tributo sobre cheque, isentando R$ 1.500 mês. Para todo mundo, a gente exclui 80% da população, só 20%. Isso daí resolve praticamente a equação do financiamento dos municípios. Porque a ideia é 0,20 para a União e 0,18 para estados e municípios. Um tributo novo, progressivo sobre heranças e doações, e um tributo progressivo sobre lucros e dividendos, especialmente lucros dos bancos. Então, isso eu vou propor com clareza, eles vão me esculhambar, eu vou propor de novo e vou tentar explicar para a população. Se eu escapar, eu chego forte e faço